Olá pessoal, aproveitando aí que hoje é o dia do descobrimento do Brasil, eu gostaria de falar de um vídeo que eu assisti, que é um react de um comunista, que é aquele Humberto Matos, que ele reagiu a um podcast, em que lá estava sendo entrevistado o Thiago Braga, que vocês devem conhecer, do canal Impérios AD, que há pouco tempo deu uma surra no rapaz lá do História Islâmica, né? Sobre Al-Andalus, enfim. O Thiago Braga deu uma entrevista pro Sérgio Sacani. O Humberto Matos reagiu a essa entrevista, falou um monte de bobagem, falou um monte de besteira, né? Qual que foram as besteiras que o tal do Humberto Matos falou? Primeiro, falou que a questão da descobrimento do Brasil, que eles chamam de conquista do Brasil, se deu por razões meramente econômicas. Razões meramente econômicas. Para o marxista, que é materialista, né, toda ação humana, toda ação do homem na história, ela tem alguma relação material, alguma relação econômica, né? Sendo que se você pegar, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a, vamos dizer assim, certidão de nascimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha vai falar lá. Não foi encontrado aqui ouro, não foi encontrado aqui prata, metais, enfim. Sim. Mas temos aqui um território deslumbrante, muito bonito e tudo mais, e que o papel que pode ser empreendido, vamos dizer, por Vossa Alteza, pelo rei de Portugal, é a salvação das almas dessa gente. Isso na certidão de nascimento do Brasil. A primeira carta sobre o Brasil, de Pedro Vaz de Caminha, dirigida ao rei de Portugal. Né? Portugal, que já foi fundado sim, com um projeto evangelizador. Né? Dom Afonso Henriques, sim? Na Batalha de Orix, sim? Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo a Dom Afonso Henriques. Né? Eu sou construtor e destruidor de impérios e você fundará para mim um império onde levará meu nome, sim? A povos estranhos. Sim? E o que acontece ali depois da vitória de Portugal em Aljubarrota contra Castela, né? Com o infante Dom Henrique, e aí com a questão da Ordem de Cristo, e com as grandes navegações, com as caravelas chegando no Brasil aqui, o projeto evangelizador, cumprindo a missão da fundação de Portugal de Dom Afonso Henriques. Sim? Numa batalha que Dom Afonso Henriques, assim, a chance de perder aquela guerra contra os 5 reis mouros era praticamente certa. Uma questão numérica, matemática. Né? É um exército de 100 para 1, pra você ter ideia. É uma coisa assim bizarra. Foi um milagre, por isso que ficou conhecido como Milagre de Orix. Né? Então a história é muito mais bonita, muito mais bela a história da descoberta do Brasil. A descoberta do Brasil foi um projeto evangelizador de Portugal, de expansão da fé cristã. Sim? Cumprindo-se aquilo que foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo lá na fundação de Portugal. Lá na fundação de Portugal. Ou seja, a descoberta do Brasil foi prevista. Sim. E o que houve no Brasil? Houve um projeto evangelizador, inclusive com a vinda em 1549 dos jesuítas para o Brasil. Da Nóbrega, depois vem São José de Anchieta, aí a fundação ali dos 7 povos das missões, né, dos assentamentos jesuítas, e aí o processo de catequização dos índios. Né? Os índios aprenderam escultura, aprenderam música. Né? Você tinha esculturas maravilhosas dos povos indígenas, assim, de dar de 10-0 nos europeus, muitas dessas esculturas. Teve uma cultura indígena católica muito forte, ou seja, houve uma preocupação de canonização dos índios. Aí ele chega a falar ali que... Aí depois o Humberto Matos, depois o Thiago Braga, ele fala ali da relação do comércio de escravos, que os negros também têm participação, aí ele fala, não, isso é um argumento errado, porque seria como colocar a culpa dos negros no papel de escravidão, como se eles também fossem culpados, são um pensamento racista, enfim. Não, o que o Thiago Braga falou no vídeo foi um fato histórico, que houve uma participação intensa dos chefes das tribos africanas no processo de escravização, sim, conduzido pelo europeu. Por quê? Porque havia uma relação comercial, havia um mercado de africanos ali. Essas tribos elas guerreavam entre elas. Ali
Os prisioneiros geralmente eram vendidos para os europeus. Você já viu a participação intensa, não haveria escravidão como houve, sem o comércio intensivo, sem a venda dos chefes das tribos africanas, a venda de prisioneiros, de africanos para os europeus. Né? Sem esse comércio não haveria a escravidão em escala industrial. Sim? Se fosse um processo de guerras contínuas, você invadir lá a África, seria um processo muito mais custoso, ia gerar guerra, conflito, sempre são processos mais caros, são processos, assim, seria um processo muito mais custoso. Sim? A economia, para a economia vigente à época. Né? Então, a mão de obra escrava e escravos adquiridos por uma relação comercial era um processo muito mais vantajoso. Então, sim, houve uma participação importante dos africanos no processo de escravidão. Isso é um fato histórico. Isso é um fato. Entendeu? Isso é um fato. Isso é inegável. Isso é inegável. Aí o Humberto Matos fala lá que historiador, hein? Formado pelas maravilhosas universidades brasileiras. Que a Igreja Católica colaborou com a escravidão, né? Colaborou com a escravidão e dizia como argumento para isso que os negros não tinham alma. Ele mentiu. Isso é uma mentira. Já sabe de onde. Isso é mentira. Eu desafio qualquer um quer pegar uma encíclica, sim? Uma bula papal, algum documento da igreja, 2000 anos de tradição da igreja, sim? Defendendo a escravidão. Ao contrário, você tem o Veritas Ipsa, por exemplo, um documento, né? Que é a Veritas Ipsa, que, se eu não me engano, é um documento, se eu não me engano, de Pio VI. Pio VI. Não estou lembrado, tenho a impressão que é Pio VI. Se não for, depois eu vejo aqui e corrijo. Onde está ali a condenação clara cristalina da escravidão. Sim? Sim? Sim. Você tem cartas dirigidas pelo Papa, a Dom João VI, por exemplo, falando ali, faça o esforço que puder ali para acabar com a escravidão dos negros. A igreja condena a escravidão, assim, toda a história da igreja houve condenação da escravidão. E a escravidão ela volta para a Europa, por quê? Porque o homem, a partir do Renascimento, da ascensão do antropocentrismo, né, desse processo de volta a Roma, volta ao paganismo romano, o europeu, inclusive, trouxe de volta a escravidão. Né? Escravidão que não havia na Idade Média. Né? Não sei que tem idiotas que consideram o servo da gleba, por exemplo, um escravo. O servo eram cidadãos que procuraram socorro após a queda do Império Romano, porque a Europa virou um caos. Sim? E alguns patrícios, né? Alguns detentores de terra que não afetados de forma significativa pelo aquele caos que esteve na Europa. Né? E ali houve um acordo de fidelidade, não era uma relação contratual, isso é uma coisa completamente moderna, né? Do contratualismo, da porra do Locke, né? Dessas porcarias todas. Não, é uma relação de fidelidade mútua. Né? Que aqui, ó, você vai ter a terra para produzir, tudo mais, produzir para sua família, tudo mais, eu vou te dar proteção, a parte da sua produção é minha, enfim, né? E eu vou te proteger, eu vou te defender e custe a vida para que isso aconteça. E a minha descendência não vai poder expulsar você dessa terra. Sim? O servo tinha direitos, como qualquer outra pessoa tinha, direito à vida, enfim, isso aí. Comparar o servo da gleba com o escravo é ridículo. Então, no período da Idade Média cristã, no período da cristandade medieval, não havia escravidão. Ela volta com a ascensão do Renascimento. E nada a igreja podia fazer sobre a escravidão, por exemplo, no Brasil, porque aqui a gente vive sobre o regime de padroado e que os monarquistas não vão gostar do que eu vou falar, mas é verdade que a monarquia brasileira é uma monarquia liberal, assim, dominada pela maçonaria. Sim? Então, a igreja não tinha poder nenhum para lidar, né, com essa questão, sim, da escravidão. Né?
Havia orientações do Papa que muitas vezes não eram seguidas por aqui. Né? Então, Humberto Marx fala essa mentira de que a igreja colaborou, e também dizer que a igreja devia uma dificuldade muito grande de, de catequizar os africanos, não conseguia tudo mais. Olha, o maior rei da história do Congo, né, que mudou seu nome para Afonso I, né, foi canonizado no século XV, se eu não me engano. No final do século XV. Sim? Rei do Congo. Isso é uma farsa, isso é uma mentira, assim, deslavada. Se eu for na África, metade da África é cristão, metade da África é muçulmana. Sim? Os negros do Brasil construíram capelas. Negros que recebiam carta de alforria construíram igrejas, igreja dos pretos, igreja dos negros, eram construídas por próprios negros. Sim? As igrejas barrocas, belíssimas, lindíssimas. Né? Então, assim, o Beto Mato fala um monte de bobagem. Por exemplo, essa história de que negros não tinham alma, que a igreja defende, isso é só mentira. Isso é mentira. Eu desafio qualquer um a provar o contrário. Aí depois vai lá, o Tiago fala das maravilhas, das descobertas, dos portugueses, das caravelas e tudo mais. Aí, assim, esses comunistas, eles gostam de desprezar tudo que a Europa construiu. Na Idade Média, sim? Naquele período ali do século XIV, século XV. Pode desprezar tudo. Vamos desprezar tudo. Que, né, nós éramos atrasados, né, avançados mesmo os árabes, mas a gente tem o eurocentrismo, né, que os navios chineses eram muito melhores que os nossos. Sim, havia evoluções tecnológicas nos navios chineses que muitos europeus não conheciam. Sim? Mas, de qualquer maneira, quem teve a iniciativa, sim, de desbravar os mares? Sim? Por exemplo, descobrir o Brasil? Foram os europeus, foram os chineses. Como foi usada essa tecnologia dos chineses? Sim? E para a Europa, o surgimento das caravelas, que é uma criação portuguesa, é uma virtude de Portugal, sim. O europeu não conhecia um navio como aquele. Sim? E esse desprezo também. Meu Deus, o pai do método científico, do método científico, era Francis Bacon, é um europeu, porra. Entendeu? Tecnologia ocular, por exemplo, nasce na Idade Média. É a questão das artes. Né? Por exemplo, na arquitetura, o barroco, o rococó, né? O gótico. É uma criação europeia e é o apogeu máximo da arquitetura. A notação musical é uma construção, é uma criação europeia. Né? Mas o marxista vai falar que, por causa do eurocentrismo, a gente acha que a gente é melhor que os outros, mas olha a tecnologia aqui do árabe e tudo mais. Eu acho que, assim, eu gosto muito pouco de falar. Eu mudei isso com o tempo, tá? Eu não coloco mais essa coisa de civilização ocidental superior tudo mais. Né? Eu acho que, em certo sentido, o Império Bizantino, assim, é tão maravilhoso quanto, sei lá, o Sacro Império Romano Germânico. Né? O Império Bizantino tem coisas assim maravilhosas, esplêndidas. Né? De fato, isso muito marxista, muitos esquerdistas falam, mas e tem um ponto de verdade. Só no final ali da Idade Média se conheceu a obra de Aristóteles. Né? Os escolásticos, especialmente São Tomás de Aquino, brilhantemente cristianizou a obra de Aristóteles. Quem preservou a obra de Aristóteles fundamentalmente foi os árabes. Né? Posteriormente, bem posteriormente, os europeus tiveram acesso à obra de Aristóteles. A filosofia, sim, na maior parte da Idade Média, a filosofia vigente era a filosofia platônica, né, com fundamentos ali do cristianismo. Né? Então, na maior parte da Idade Média foi a filosofia vigente era a filosofia platônica. Sim? Houve uma redescoberta de Aristóteles. Sim? Pelo europeu. Então eu também não gosto de fazer essa separação agora. Houve virtudes, sim, virtudes maravilhosas no Sacro Império Romano Germânico, na França, em Portugal, Espanha. Não, o eurocentrismo e tudo mais. Então, é ridículo, cara, é ridículo. É um vídeo que me deu asco, raiva. E eu decidi fazer esse vídeo aqui pro Instagram para comentar.
Vou ver se eu posto no Instagram e vou postar no YouTube também. É isso aí, meus caros.